meu querido aluno do quarto período do curso Tecnólogo em Processos Gerenciais. Nós já nos conhecemos da disciplina de oratória e agora nós vamos desenvolver a disciplina de terceiro setor. É óbvio que para brilhantar essa disciplina não dá para ser um único professor, então teremos 3. Vocês serão privilegiados. Ou não, né? Quem sabe? Saca? Eu vou iniciar, obviamente, a discussão dessa nossa disciplina de terceiro setor. A disciplina será composta por 3 professores, eu, Saulo Medeiros, professora Alba Barbosa e professora Rosie. E aí vamos discutir, nesse intervalo de 12 semanas, a nossa maravilhosa disciplina de terceiro setor. Caramba! E a gente pergunta o que é terceiro setor, onde é que ele surgiu, como é que ele surgiu, será que a questão do terceiro setor é uma coisa nova? De jeito maneira, é uma coisa antiga. Se a gente fosse reportar a história do porquê foi criado o terceiro setor, a terminologia terceiro setor, ela surgiu já na década de 70 lá em the United States of America, tinha que ser, Estados Unidos. E a partir de 80 que houve a inserção de pesquisadores e aí começou a adentrar no movimento, a fazer com que o movimento ele tomasse mais força. E aí ele crescesse e a gente encontrasse essa realidade da importância do terceiro setor. Não só para o Brasil, tanto quanto para o mundo. Se a gente perguntar, caramba, e o que é que faz parte do terceiro setor? Mas peraí, é terceiro setor? E cadê o segundo? Cadê o primeiro setor? O primeiro setor ele é formado pelo poder público, as entidades públicas, as empresas públicas. O segundo setor é o comércio, entidades privadas com fins lucrativos. E o terceiro setor é composto pelas entidades que não têm fins lucrativos. Então você vai encontrar aí organizações sociais, que são as OS, você vai encontrar as organizações da sociedade civil, de interesse público, que são as OCIPs, as fundações, aí tem vários tipos de fundações para ganhar recursos, para apoiar uma ação, aquelas fundações que captam recurso para incentivo à educação. Você vê aquelas entidades internacionais como a Cruz Vermelha, como os Médicos Sem Fronteiras, várias associações, ONGs, OS, que captam recurso para pensar em fazer o bem social. Tem a questão dos serviços autônomos, tem daquelas associações de condomínio, tem os sindicatos, associações de bairro, cooperativas, isso tudo faz parte do terceiro setor e a ideia é mudar a sociedade, fazer com que a sociedade ela tenha menos discrepâncias sociais. Essencialmente é o maior papel do terceiro setor. É uma coisa nova? De jeito maneira, se a gente for pensar. E quando é que surgiu a primeira cooperativa do planeta? Pô, surgiu faz tempo pra caramba. No final do século XIX, mas aí a gente vai falar isso aí de cooperativa lá pra frente, em outra aula. A importância do terceiro setor para o mundo, a gente vai ver daqui a pouco, quando começar a vacinação contra o Covid. Já que a gente sabe que o poder público ele não consegue chegar em determinadas localidades de executar algumas ações, passa essa responsabilidade para a sociedade, para nós. Daqui a pouco eu vou falar uma coisinha chamada assim advocacy, que tem muito a ver com essa parte aí da importância do terceiro setor. Na verdade, ele consolida o terceiro setor a nível mundial. E aí depois falar também essa questão da distribuição da vacina, a importância do advocacy, a importância do terceiro setor para fazer uma divisão equânime, a importância dela nesse contexto. Bom, será que a filantropia é uma coisa nova? Será que algumas associações, algumas entidades, elas já preconizavam, já faziam, já atuavam na sociedade para diminuir essas discrepâncias sociais? Pô, vamos analisar. A primeira casa de acolhimento na área de saúde, que foi a Santa Casa de Misericórdia, a primeira Santa Casa de Misericórdia do Brasil, ela foi construída em 1500, se eu não me engano foi 43, foi 46. Então faz tempo pra caramba. Isso é filantropia. Será que não era a ação do terceiro setor? Bom, o terceiro setor, como disse o nome, só surgiu em 70. Mas a atuação da sociedade, das organizações sociais,
que tem interesse em preconizar o acesso das pessoas menos privilegiadas, menos favorecidas. Se a gente for entrar no âmago da discussão da história da saúde no Brasil, ela é formada de várias discrepâncias, de várias castas, de várias exclusões, e boa parte disso ficou na mão das Santas Casas de Misericórdia para acolher, principalmente os escravos, ex-escravos, as pessoas que eram menos favorecidas. Quem acolhia nas Santas Casas de Misericórdia. E se a gente for ver aqui na nossa história atual, para a gente chegar onde chegou hoje, com acesso realmente à saúde, demorou demais, demorou muito. E esse acesso à saúde já é uma discussão a mais, né? Porque o Sistema Único de Saúde, que foi, acho que, o programa mais lindo, onde você, seja brasileiro, seja estrangeiro, você tem acesso à saúde, você pode ser atendido. Mas é uma discussão na área de gestão de saúde que a gente não vai adentrar, mas só que existem algumas ONGs, alguns OS, que fazem trabalho em parceria com o Sistema Único de Saúde para diminuir as discrepâncias sociais. Alguns, inclusive, eles tomam conta de algumas UPAs que a gente sabe que tem, o grupo da IMIP e outras entidades também. Elas trabalham como gestoras de alguns hospitais, de algumas UPAs aqui no nosso estado de Pernambuco. Aí a gente vai começar a falar a questão do advocacy dentro do contexto do terceiro setor. Quando vê essa palavra advocacy, o cara pergunta, caramba, peraí, ser advogado, entenda que para ser advogado, para ser operador do direito, é necessário que você faça um bacharelado em direito e que tenha passado na prova da OAB e esteja com a sua carteira da OAB ativa. Se você não tiver isso, você não pode advogar. Mas o advocacy, ele não é você ser advogado, é você advogar pelo direito, você conhecer o direito das pessoas e lutar por eles. É por isso que o terceiro setor, ele se envolve, ele se adentra nessa questão da advocacy. E o que seria advocacy? A advocacy seria, na verdade, um conjunto de ações que são desenvolvidas para influenciar os poderes legislativo, executivo, judiciário e toda a sociedade na formação, na aprovação e execução de políticas governamentais. Esse é o interesse dele. Essa prática em si, ela vai buscar a consolidação da democracia justa e que tenha representatividade da sociedade. E aí, no contexto, vai fortalecer a participação de diferentes atores sociais no debate do interesse público. E o que é o interesse público? Será que o interesse público não vai resolver todos esses problemas sociais? Todas essas lacunas que o poder público ele deixa para a sociedade resolver, isso é advocacy. Então qualquer um pode fazer advocacy, qualquer um pode ter uma pauta de luta para mudar essa realidade que nós vivemos, toda essa dificuldade que nós passamos ainda, principalmente num momento desse, onde mais pessoas foram enterradas na pobreza. E a gente sabe que os problemas sociais não acontecem da noite para o dia. Desde aquela época da Revolução Industrial, se intensificou mais ainda após a Segunda Guerra Mundial, no processo de reconstrução do planeta, reconstrução dos continentes. E aí a gente soube que houve, nesse contexto, a briga, a expansão mercadológica, a expansão do consumo. E aí vários problemas a mais começaram a aparecer na sociedade. As mudanças da sociedade, muitas pessoas não conseguiram acompanhar. Então houve um aumento discrepante dos problemas sociais, das discrepâncias sociais, o aumento da pobreza mundial. E aí começou a se discutir o envolvimento em políticas públicas, políticas de distribuição de renda. E aí é onde entra o terceiro setor, ajudando a mudar esse panorama, ajudando a fazer com que a vida das pessoas mude, ajudando na questão da participação da sociedade. E no conceito ainda de advocacy, há um interesse diretamente das organizações do terceiro setor, dos pesquisadores, e eles objetivam inicialmente a provocar mudanças na sociedade, a mudança do cenário, a partir de políticas públicas, seja na área de saúde, de meio ambiente, de direitos humanos, da questão da infância e da adolescência, da educação, do direito consumidor, do trabalho, de ações que atuem diretamente nas comunidades com relação à desnutrição ou obesidade infantil. São N coisas que são discutidas no âmago
da advocacy ligadas, vinculadas ao terceiro setor, que são importantes a gente conhecer, se apropriar disso e até se envolver e começar a pensar em que é que eu posso fazer, o que é que eu posso mudar esse cenário da minha sociedade, em que é que eu posso fazer do ponto de vista de advocacy. É óbvio que um plano de advocacy não é uma tarefa simples, mas vocês que estão fazendo a administração de empresa, é importante vocês conhecerem esse cenário, conhecer esse mercado do terceiro setor, porque ele emprega muita gente. Não é só o fato de você lutar pela sociedade mais justa, mas também ele emprega várias pessoas. Ele tem uma representatividade muito grande nesse cenário. E outra, você fazer um plano de advocacy, você conhecer como é que funcionam os projetos de advocacy, são de extrema importância, porque é um nicho de mercado que pode ser explorado para vocês inicialmente que estão fazendo esse curso tecnólogo em processos gerenciais. Ok? Então vamos seguir para a nossa próxima aulinha. Nos encontramos às segundas-feiras às 19 horas para discutir um pouco mais desse nicho de falar do terceiro setor, dessa importância desse terceiro setor para a mudança do nosso cenário, seja político, seja social, em busca de uma sociedade mais equânime. Ok? Sigamos!